Olá! E uma pessoa me perguntou como reverter crenças limitantes depois identificadas. E é uma pergunta que parece simples, mas tem muita coisa envolvida. Em primeiro lugar, identificar o que é crença limitante e saber quais são as suas crenças limitantes e entender por que elas entraram, como elas entraram. E aí a gente tem um caminho sim para reverter isso. O caminho parece simples a princípio, a teoria parece simples, mas a prática ela não é difícil, mas ela é custosa, é possível. Ela dá um tanto de trabalho por conta do tempo que precisa, porque se levou um tempo para absorver essas crenças, então precisa se desfazer essa crença também no seu devido tempo. Mágica, coisas que acontecem assim, eu nunca vi acontecer. Seria bem legal, né? Coloca a pessoa numa maquininha, bota um chapéu na cabeça dela e dali para frente ela passa a ter a cabeça funcionando de uma forma legal, de uma forma onde ela não tem mais nenhum trauma, não tem mais nenhuma percepção distorcida dela mesma, nem da realidade de outras pessoas. Seria muito bacana, mas como tudo foi se instalando com o tempo e junto com uma carga emocional, a gente precisa de reformular. E vou contar nesse vídeo como que faz isso, que eu já estou adiantando demais aqui na apresentação. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, para mostrar para vocês os temas, que assuntos que você pode contar com um psicólogo clínico, que você pode levar para uma terapia para trabalhar com o profissional. E basicamente, muito do que é feito numa psicoterapia é identificar quais são as crenças limitantes, que algumas vezes o caminho de chegar a ela é o trauma, às vezes é o sintoma, enfim. E como é que a gente faz para desfazer esse nó e a pessoa passar a ter uma vida legal? Enfim, eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe bacana, o link está aqui, ou aqui pelo WhatsApp você pega as informações também de horários, valores, local, tudo isso. Então, vamos entender esse negócio de crença limitante, o que é, como é que a gente faz para desfazer. Crença limitante é alguma informação que entrou na tua cabeça, no teu modo de funcionar, de uma forma forte, que de alguma forma aí ela determina, ela orienta o seu comportamento, o seu sentimento, as suas decisões, a sua forma de ver o mundo. E algumas crenças limitantes, por esse nome, a gente tem a sensação de que são sempre coisas negativas. Ah, eu sou uma pessoa inferior, as pessoas não me atendem, eu não tenho capacidade de fazer tal e tal coisa. Sim, esses são exemplos de crenças limitantes, mas também tem algumas crenças que são aparentemente positivas, mas não funcionam. Então, eu acho que seria mais bacana o nome de crenças disfuncionais. Por exemplo, a pessoa acreditar que ela é muito bacana, muito maravilhosa, muito inteligente, muito sensacional e não tem ninguém aos pés dela. Tá muito difícil disso ser verdade, porque todo mundo tá na média, todo mundo tem um pouco de partes boas, de características boas, outras de não tão legais assim, e faz parte da vida a gente ser desse jeito. Não existe ninguém perfeito. Se alguém tá se achando perfeito, tanto pode ser uma compensação, nem ele acredita, ou se ele acreditar de fato, não vai funcionar para ele, porque na hora que ele se relacionar com outras pessoas, que ele se colocar no mundo, não vai dar muito certo, né? Se ele vai numa entrevista de emprego achando que ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, e ele não for aprovado, ele vai considerar que as pessoas que é entrevistaram são pouco inteligentes e não conseguem perceber a altura da inteligência dele. Ou vai achar que ele não precisa trabalhar, que ele é tão maravilhoso que não precisa ter. Imagina ele ter chefe, ter gente mandando nele. Então, essas crenças limitantes têm lá as suas formas da gente entender. E por isso é que elas são difíceis de você identificar. E às vezes até de reconhecer. Porque como é uma crença, você normalmente não contesta. É uma verdade que você tem, que você assumiu e você atua conforme essa verdade. E normalmente quem identifica uma crença limitante é o psicólogo. Ele que fala, não, vem cá, tem alguma coisa que você
né, parece que formulou, mesmo que inconscientemente, mas essa ideia ela não está te ajudando. E normalmente o caminho para achar essa crença limitante, muitas vezes é o sintoma. Começa-se pelo que a pessoa está apresentando que não é muito legal ou pela queixa na terapia. Por isso que eu falo para as pessoas quando elas falam assim, eu vou à terapia, mas eu não sei nem o que falar. Eu sei que eu preciso de terapia, mas eu não sei o que falar. O que eu vou falar para o psicólogo? Fala qualquer coisa, fala o que te vier à cabeça, porque o psicólogo ele vai conseguir entender qual é o caminho daquilo. Porque se você chegou e falou alguma coisa, mesmo que você contou do jogo do Palmeiras de ontem, que foi bom ou que foi ruim, aquilo está significando alguma coisa, aquilo está representando alguma coisa que é sua. E o psicólogo ele vai conseguir ir trilhando e identificar do que você está falando. Normalmente não é do Palmeiras. Normalmente o Palmeiras é um símbolo, ele está representando coisas muito mais importantes que você não está conseguindo falar exatamente quais são, porque é difícil, porque está doendo, então é difícil a gente olhar e enfiar o dedão na ferida. Então a gente vai pelas beiradas, vai pelo que aparece, vai pelo que, né, de alguma forma dá ideia, lembra. Então, o sintoma é um caminho. A pessoa que chega depressiva, a pessoa que chega ansiosa, a pessoa que chega com toque, a pessoa que chega com, enfim, com compulsões, né? Seja qual for, ela come demais, ela bebe demais, ela fuma demais, ela joga demais, fica no computador demais. As compulsões são um excelente indício para a gente perceber que ela está se distraindo da realidade interna dela, que a realidade interna está tão dolorida, está tão complicada que ela não está recebendo o que ela precisa, então ela sai buscando em alguma coisa fora e que também não vai te satisfazer, porque ela repete, ela ficou um pouco hoje no computador, ela bebeu uma dose hoje, ela fumou um cigarro, daí a pouco ela precisa de mais, de 2, de 3. A compulsão é isso, é a repetição e sempre aumentando as doses para ter cada vez menos efeitos, isso é o vício. Então, ela não está conseguindo, ela não está achando isso que ela está procurando. Então, essa procura, ela está dizendo de alguma crença disfuncional, de alguma necessidade interna que não foi satisfeita. Então, identificar que necessidade é essa é muito importante. Mas também é importante a gente entender que a crença disfuncional, ela não entrou de uma hora para outra. Não foi uma informação que alguém chegou e falou para ela. Falou assim, olha, você é uma pessoa incompetente, você é uma pessoa que jamais vai ter um relacionamento bacana, ou você é uma pessoa que jamais vai ser uma pessoa profissionalmente interessante, que você vai, às vezes sim, mas isso normalmente é um dos componentes. A crença disfuncional, ela vai entrando tanto pelas coisas que a pessoa ouve, pelas coisas que ela assiste, mas e muito mais pelas coisas que ela vivencia, são experiências. São as coisas que ela percebeu muito mais do que alguém virar para ela e falar assim, você não é importante, é ela perceber a pouca importância que ela está tendo para uma pessoa X ou Y. Normalmente pessoas importantes, ou melhor, quanto mais importante, mais significativa essa pessoa for na vida dela, mais impacto vai ter. Então, uma pessoa que muito significativa para ela. Normalmente os pais, mas pode ser outra pessoa bastante significativa. Virou as costas, não falou contigo, passou uma informação de que você não tem importância, a pessoa não tem tempo para você. E essa experiência, ou vivenciar essa experiência, é muito mais forte do que uma coisa que alguém te disse. Mas uma coisa é importante, fazer terapia não é ficar falando mal das pessoas que passaram pela tua vida. A gente pode reconhecer as coisas que aconteceram, que tem participantes que são pessoas que não são perfeitas, ninguém é, lembra que eu falei no começo? Ninguém é perfeito, as pessoas que te criaram, as pessoas também não são, não foram. Então não é questão de você ficar cobrando essas pessoas, elas fizeram mal para mim. É entender como é que você absorveu isso, como é que você usou isso, porque cada um absorve de uma forma diferente, então não adianta falar, isso que você está reclamando, eu vivi igual, mas para mim não teve problema, porque você é outra pessoa, você absorve as coisas diferentes, paralelo a isso que aconteceu com essa pessoa, que aconteceu igual com você, aconteceram outras coisas na tua vida que pode ter abrandado
a influência disso. Então, sabe, bobagem falar esse tipo de coisa. Então, o que é importante você entender que foram vivências, que foram experiências que você teve e que agora, identificando essas experiências, sabendo exatamente quais são, sabendo exatamente quais foram as crenças disfuncionais que você foi absorvendo, te proporcionar novas experiências. Você fazer experimentos na tua vida, principalmente na psicologia cognitiva, comportamental, a gente tem muito disso, tem muito esse pensamento científico de que vamos testar, você tem uma hipótese, vamos considerar isso como uma hipótese, a hipótese de que ninguém te considera inteligente ou bom o suficiente, vamos testar? Vamos se colocar para tal pessoa em tal situação. Ah, mas eu morro de medo. Não, eu vou passar vergonha. Vamos aos poucos. Vamos por aproximações sucessivas. Vamos dessensibilização. Foi um vídeo que eu tratei desse assunto agora há pouco tempo atrás. Procura lá, bota esse nome no canal que você vai achar. Vamos entender como é que você funciona para te proporcionar, para você se proporcionar novas experiências agora. E você vai percebendo que o mundo não é exatamente aquilo que você acreditou piamente até agora, porque não adianta eu te contar que o mundo é novo. Por isso que eu não gosto e não funciona frases positivas. Eu sou linda, eu sou bela, eu sou maravilhosa. Chega uma hora que você olha para o espelho e fala: tô mentindo para mim mesma, eu sou normal, a maioria das pessoas é normal. Quem é linda, maravilhosa, considerada a melhor pessoa mais bonita do mundo, também olha no espelho e fala: mais um rosto. E aí, tudo bem, você não precisa ser linda, maravilhosa, você precisa se aceitar, se entender, se perceber como uma pessoa muito bacana, uma pessoa que está aí no mundo para viver, para curtir, para fazer tudo isso. Então, tem como você se proporcionar novas experiências para você ir sentindo na pele, que não adianta só falar, não é informação falada, você precisa sentir na pele que uma outra informação é verdadeira e não aquela primeira que você colocou na mão. Essas experiências, elas são muitas vezes sugeridas, orientadas, colocadas pelo psicólogo. Às vezes você entende, você percebe que ele está ali fazendo isso de uma forma informal, às vezes você não tem isso formalmente, mas no fundo você percebe: foi isso que aconteceu, foi isso que o psicólogo me apresentou, me botou no mundo para experimentar o mundo e perceber que aquilo que eu estava achando até agora não é verdade. Então é bem possível sim de você fazer muita coisa bacana contigo, com a tua cabeça, e independente da idade que você tenha, de poder viver daqui até o fim de uma forma bem bacana, bem gostosa, é bastante possível. Se trabalha, se cuida, eu acho que vale a pena. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, encaminha para as pessoas que você percebe que gostariam que seria legal ouvir também. Acabando o vídeo, entra aqui alguns cards sugerindo outros vídeos. Vai lá, vai assistindo, pode ser bacana, você pode gostar. Os psicólogos, nos últimos 2 vídeos eu deixei esse recado, os psicólogos que estão procurando um local, psicólogos já têm experiência e estão procurando um local para atendimento, entre em contato comigo aqui pelo WhatsApp para a gente conversar sobre essa possibilidade. Obrigada por me ouvir.